Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop podcast. E nós estamos aqui com uma convidada, uma amiga, uma irmã, que vai compartilhar com a gente e é a segunda participação dela. E a primeira participação, assim, a gente ficou assim, extremamente surpreendido por aquilo que o Senhor fez. E a gente quer conversar um pouco mais, porque eu acho que a partir daquela semente lançada, o Senhor fez florescer muitas coisas e a gente quer dar continuidade a isso e ver junto com você como é que a gente pode responder ao que o Senhor está falando e fazendo. Então, assim, quero que você abra o seu coração, que você possa ouvir tudo isso que a gente vai conversar aqui, sabendo que diz respeito a mim, diz respeito a você, todas essas histórias, diz respeito à igreja do Senhor que nós fazemos parte. Então, eu quero que você esteja com o coração muito aberto e que você pegue esse link, saia mandando para as pessoas aí que o Senhor colocar no seu coração, que você acha que elas devem ouvir. Vambora? Podcast de hoje? De Oliveira. Douglas. Obrigado, você tá aqui. A Ariadna também vai falar na Jesus Cop School ali com a galera que tá sendo treinada. Eu tô muito feliz. Agora, que loucura, né? Que loucura. Que aquela conversa de sábado de manhã fez. Que loucura, Douglas. Assim, as nossas devolutivas, as devolutivas que nós recebemos... Eu queria saber, como é que foi para vocês? Foram muito encorajadoras, né? Nós não somos pessoas, assim, muito linkadas a redes sociais, até mesmo por causa do trabalho. E, de repente, a gente começou a ver uma proporção muito grande acontecendo e... duas coisas nos chamaram muita atenção de resposta. A primeira, a quantidade de pessoas que nos procurou, tanto pelo Instagram quanto pessoalmente, para dizer, olha, eu revi o meu cristianismo, eu revi o meu amor por Jesus, eu entrei num processo de pensar, será que esse amor é legítimo de verdade? O que eu poderia fazer para dilatar esse amor? Esse foi um aspecto, né, de relacionamento. E o segundo, pessoas que foram chamadas para o trabalho missionário a partir daquela conversa. Então, a semana passada, vou dar o exemplo da semana passada, eu estava dando uma aula na Jocum, em Almirante Tamandaré, ali na nossa base, e uma jovem senhora casada, com 3 filhos, se aproximou de mim e falou assim, Ariadna, meu marido sempre teve um chamado muito forte, mas eu nunca tive aquele ímpeto de acompanhá-lo. Então, de uma certa forma, nós ficamos estagnados por isso. Ela falou, quando eu assisti o podcast, eu entendi que eu tinha nascido para aquilo. Então, eles deixaram tudo, a esposa, o marido, os 2 filhos mais velhos ficaram, e o filho pequeno, que acho que tinha 9 anos, tá com eles estão sendo treinados na base, e com esse amor, essa disposição. E no mesmo dia, uma moça se aproximou de mim e falou, eu queria que você soubesse que eu estou aqui por causa daquela conversa ali no Jesus Cop. E esses 2 testemunhos foram 2 de inúmeros dessa semana passada. Sim. Então, nós ficamos, assim, muito gratos ao Senhor, porque Deus usou aquele momento. Foi. Né? E para nós, Douglas, dar voz àqueles que não têm condição de gritarem por si mesmos é um encargo. Sempre foi, né? Sempre há foi. décadas. Sempre foi. Então, isso foi muito bom, né? Tem sido muito positivo. Então... Não, eu fiquei, assim, muito encorajado. E eu acho lindo isso, assim, porque... para que a galera que está nos ouvindo, nos assistindo, saiba que não tem estratégia. A estratégia é o Senhor, a estratégia é Ele fazer o que Ele quiser com qualquer uma das conversas e tal. Então, eu fiquei muito encorajado de saber, assim, Ele pega o que Ele... É aqueles 5 pães e 2 peixes, né? Que você sai de casa e pode ser que um dia seja para você comer os 5 pães e 2 peixes. Mas tem algum dia que Ele pega... E ele quer alimentar uma multidão com aquilo. Ele distribui para a multidão. Né? E então foi muito impactante. Pra você ter uma noção, você me mandou mensagem que era tempo e falou assim, olha, eu vou precisar que tire do ar. Complicado. E aí eu falei, tranquilo, né? Porque eu sabia que vocês iam para uma viagem, era muito importante e tal. Depois eu quero que você me fale até mais sobre esse tempo. E aí, só que assim, a gente recebia todos os dias.
por que tirou? Por que tirou? Eu ia mostrar pro fulano aqui, eu falei pro fulano. E o feedback que eu recebi era assim, eu fui viajar nas semanas seguintes, né? E era assim, de pastores, né? Douglas, eu fiz a besteira de colocar aquele podcast na academia e eu não consegui treinar mais, e o choro no meio da academia, as pessoas olhando pra mim e falando, o que é que tá acontecendo ali? Deus. E a pessoa sendo tocada no meio de situações como lavando louça, galera, lavando louça, eu tava ali, o Senhor me tocando. E era sempre esses dois aspectos, né? Reacendendo a chama de um chamado, mas também um diagnóstico, né? Pô, a gente precisa olhar para nossa fé, para nossa devoção, né? E foi muito interessante. Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Então, você pediu pra gente tirar e você tinha informado pra gente que estavam você e o seu esposo partindo para uma missão, né? E que era necessário, então, até mesmo remover o podcast naquele período ali até que vocês voltassem, né? Fala um pouco pra gente como é que foi essa missão. Nós temos recebido de Deus já há alguns anos esse peso de mobilização pela igreja que sofre, pelos povos não alcançados, então por esse grupo de pessoas que dificilmente vão gritar por si mesmos, né? Então a gente tem uma palavra de Ezequiel 40, onde o Senhor diz, veja com seus olhos, escute com seus ouvidos e coloque no seu coração tudo o que eu te disser, porque por esta causa fostes trazido a este lugar. Então volta e conta ao povo de Israel tudo o que você viu. Olha só. Então nós estamos debaixo desse encargo, a nossa família tem caminhado debaixo desse encargo. E de forma recorrente a gente sai do nosso país para ter contato, para entender o que está acontecendo, para ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e sentir com o coração o que Deus vai colocar. Entendi. E essa viagem foi uma viagem de 4 meses e nós fechamos, assim, principalmente o nosso coração na Ásia Central. Tá. Né, países específicos daquela região, e nós sentíamos Deus nos chamando a atenção para aquele lugar, nós até tentamos ir para um outro lugar, aplicamos para um outro lugar, e nós falamos como Paulo, o Espírito do Senhor nos impediu. E aí nós entendemos, né, que Deus estava nos chamando para regiões específicas. Então, não foram os 4 meses naquela região, mas nós passamos um bom período do tempo lá e isso trouxe novas perspectivas para nós, de um cristianismo, de uma igreja que sofre e resiste, né? E da expectativa dos cristãos dentro da cosmovisão nativa, porque nós não fomos recebidos por missionários estrangeiros. Esse foi um ponto muito importante para nós. Geralmente nós fomos recebidos por missionários que estão dando a vida ali. Mas dessa vez nós fomos recebidos, nós fomos orientados, nós fomos guiados por irmãos nativos. E isso dilatou muito o nosso coração e trouxe uma cosmovisão muito diferente, uma perspectiva diferente. Então nós voltamos dali, quando a gente terminou a Ásia Central, a gente foi ali para o leste da Europa, visitamos a Albânia, que foi a nossa casa, né, e tal, mas a sensação que nós tínhamos era de dever cumprido. É como se o Espírito Santo tivesse falado para nós, essa região, é a Ásia Central. Então, Então, o intuito é quase que, de uma certa maneira, vou usar esse termo, quase que jornalístico, no sentido de ir, ver, pisar, tocar no que está acontecendo, para que a gente possa mobilizar de uma forma efetiva do que está acontecendo, né? Eu vou falar que é um intuito jornalístico, a gente pode olhar por esse ponto, mas antes desse intuito tem a vertente pessoal, Douglas. Porque você não consegue passar por histórias assim sem ser medido. Sim. Não tem como. Então eu falo que a primeira vítima do que nós vimos e ouvimos somos nós mesmos. Primeiro mobilizado. Somos nós mesmos. E isso traz muita riqueza no momento da mobilização. Porque você fala daquilo pelo que você está apaixonado. E você fala diferente quando a paixão está ali dentro. Total. É completamente diferente. Não é um serviço só à igreja. Nós nos sentimos vítimas desse nosso serviço. Então isso lesiona primeiro o nosso coração, em seguida a gente só reparte com o povo de Deus aquilo que está ferindo a gente, entendeu? Entendi. Eu lembro disso, porque quando a Val assistiu o podcast, né, ela escreveu aqueles passos, né,
no mural da nossa casa. Então, todos os dias, quase, eu olho para esse mural, né? Bom. E um dos pontos era o se informar, né? Mas muito passava por isso, né? Permita-se ser ferido. Né? Permita-se ser ferido. Permita-se sentir a dor do que está acontecendo, né? E você está falando da área central, mas pode ser um bairro da sua cidade. Né? Permita-se ver, sentir o cheiro daquela realidade. Exatamente. Né? Nós costumamos dizer que onde houver um coração não amante do Cristo, ali há um campo missionário em potencial. E se você é a pessoa próxima desse coração, você é o missionário em potencial. Então, a gente fala que missões pode nos jogar para o outro lado do mar, mas também pode nos empurrar para o outro lado da rua, né? Jesus ama o perdido, independente da nacionalidade dele, da geografia dele. Agora, nós temos um encargo específico que nos foi dado pelo Senhor para povos não alcançados, né? Na região, qual que é a religião predominante? É o islamismo. É o islamismo. A região, principalmente os lugares onde nós demos mais atenção, é o islamismo. Sim. Então, nós temos visto, há uma crescente, mas nós também temos visto o evangelho avançar, sabe, Douglas? Então, por exemplo, nós estivemos com um cristão muito importante na região, é um jovem. Ele não tem nem 35 anos de idade. Uau. É um homem que Deus levantou com muita autoridade, sabe? E esse jovem, numa conversa conosco, ele nos disse o seguinte: nós, cristãos daqui, precisamos ter ou manter os nossos olhos fixos em Jesus, para não perder o brilho do nosso olhar diante daquilo que nós enfrentamos, diante daquilo que nos aguarda, diante de morte iminente, diante de problemas com a família. Então, nós começamos a enxergar que eles operam diante desse cenário, dentro desse cenário de risco, fitando os olhos em Jesus, sabe? Mantendo o seu olhar no Cristo, no caráter, porque não é uma igreja que vai experimentar tantas dádivas de Deus a nível material. É uma igreja que luta também para a sua sobrevivência financeira, né? Então, nós estivemos num lugar que a gente foi hospedado, em um lugar muito simples ali, e aí a gente perguntou se nós teríamos a chance de estar numa igreja. E a pessoa que nos recebeu olhou para nós com muita ternura e disse: vocês já estão numa igreja. E aí nós atravessamos um espaço que estava coberto de coisas, de objetos, e eu nunca vou esquecer essa cena. É uma cena, assim, que marca muito o nosso coração. No fundo daquele espaço, uma porta branca, muito discreta, muito singela. E quando nós abrimos essa porta, não haviam cadeiras, eram tapetes jogados no chão, e uma mesa bem baixinha. E naquele lugar, quase 30 jovens estão adorando o Senhor. E a maioria desses jovens, quando se rende ao Cristo, tem que enfrentar uma perseguição, muitas vezes por parte da família, né? Então, quando nós entramos ali, nós vimos esses jovens adorando, e nós olhávamos para aquilo e pensávamos: meu Deus, a história deles, a forma que eles vivem, o cristianismo que eles experimentam, é tão diferente do nosso, cristãos livres, né? Então, isso tudo foi moldando dentro de nós, trazendo para o nosso coração pontos de que o Senhor falava: oh, avalia isso, e quando vocês forem trazer isso para a minha igreja brasileira, a igreja livre, façam com zelo, façam com respeito, mas sejam firmes, não negociem o que vocês estão recebendo nesse lugar. Então, existe uma igreja naquele lugar que, a despeito de todos os riscos, está perseverando. E uma coisa muito forte que nos encorajou muito: Deus está levantando jovens, Douglas. Existe uma igreja da antiga geração, né, como eles mesmos falam lá,
que são aqueles pastores que começaram, aqueles que pioneiraram, mas hoje há um movimento de Deus levantando jovens, e isso traz muita esperança, traz um respiro para a igreja atual, porque esse jovem vem com a força que ele vem com aquela ousadia que ele tem, às vezes, entre aspas, até uma certa inconsequência, Exato. E essa inconsequência em regiões perseguidas pode custar muito caro. Mas ela é importante. Ela é importante porque essa inconsequência que nós já tivemos, esse ímpeto, né, jovem, ele te empurra para fazer muitas coisas que às vezes a maturidade biológica te faz pôr o pé no freio e pensar, mas será que isso seria bom? Então nós fomos animados com essa realidade, sabe? E uma coisa interessante sobre esse movimento, conversando com esse mesmo líder, ele disse o seguinte: Deus tem nos chamado para discipular pessoas. E ele comentou com a gente assim: então nós temos ensinado os nossos jovens a discipular outros jovens. Então cada jovem tem um desafio de mais outros 2 jovens. E eles vão pregando o evangelho através do relacionamento e do serviço. E aí ele falou, e existe um nome, um conceito para esse serviço e esse relacionamento onde o Cristo é proclamado. E nós nominamos isso de igreja. Então isso fortaleceu muito também o nosso coração. E como é que é assim, por exemplo, quando você está num país como esse, né? Não sei se eles relataram esses detalhes para vocês, mas assim, porque aqui, vamos dizer, no Brasil, né? Eu quero fazer um evangelismo. Então eu vou chegar lá na minha faculdade, eu vou chegar num lugar, eu vou falar, cara, queria compartilhar com você Jesus. E aí o que pode acontecer, a pessoa não quer, não tem interesse, beleza, te rejeitar, beleza. Mas lá há um perigo. Sim. Né? Alguém que você vai compartilhar pode ser alguém que vai denunciar lá e ter situações complexas para você e para sua família. Como que eles fazem para chegar nesse ponto e falar assim, chegou a hora de compartilhar Jesus? Né? Então, a estratégia principal é o relacionamento e o serviço. Existe o risco. Tá. É inevitável. Então, relacionamento eu vou fazer uma amizade. Exatamente. Eu vou fazer amizade, eu vou me aproximar, eu vou trazer para minha vida, eu vou abrir a minha casa. E enquanto esse relacionamento vai crescendo, eu vou entendendo em Deus a janela de oportunidade. Então, quando essa janela se abre, eu vou lançar o evangelho. Isso envolve riscos? Obviamente. Mas é também um risco deixar de proclamar. Então, sabe? Isso a gente percebeu, né? Tem muitas coisas que a gente não vai poder abrir, né? Mas que tem acontecido. O Espírito do Senhor tem colocado coragem no coração dos nossos irmãos ali, sabe? E coisas extraordinárias também. Né? Existem situações extraordinárias acontecendo que eu falo sempre com meu amor. Eu falo, nós da Igreja Livre dificilmente vamos ter essas histórias para contar. Por exemplo, nós conhecemos um homem e esse homem ele era um homem mal visto na região dele. Pelo mau caráter, ele tinha assim uma vertente de violência, até mesmo com a família. Ele perdeu a família por causa dessa violência, por causa da agressividade, né? E ele era um homem temido na região. E um dia, esse homem entra num banheiro público da sua cidade e quando ele vai se higienizar, existem várias folhas de livros ali disponíveis para essa higiene. E ele puxa a primeira folha. E aí, quando ele pega a folha... de livro para se limpar? Para fazer a sua higiene, né? Ali. Vários livros rasgados e tal. Quando ele puxa essa porção do livro para fazer a sua higiene, era uma porção da Bíblia na língua mãe desse homem. Ele pega a folha e ele se interessa. E os olhos dele caem sobre o versículo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele sofre um impacto. Ele pega aquele pedaço, ele leva para casa, ele não usa, e ele começa a ler. Ele começa a devorar as escrituras. E a partir... Uma folha. Ele pegou o que tinha ali. Mais, legal. Então, a partir daquela porção, ele começa a experimentar do Cristo. E o resultado é que ele tem uma conversão a partir de uma porção das escrituras.
a conduta daquele homem, Douglas, começa a mudar. Ele tem uma experiência com Jesus. E como ele era conhecido ali na região por uma má conduta, agora ele começa a ter outro tipo de comportamento. Ele tinha um câncer e ele é curado do câncer. A esposa que tinha saído de casa para preservar a si mesma e os filhos começa a perceber a mudança, volta. O que aconteceu? Ele proclama o Cristo para ela. A família inteira se converte. A família inteira se rende a Jesus. E esse homem se torna um pregador e alguém que começa a implantar a igreja naquele país. E ele começa a disseminar o evangelho debaixo dos riscos que ele corria. Então, ele faz isso numa região, ali por volta de 2008, Deus o chama para outra região, que foi essa região onde nós ficamos sediados e o conhecemos. E ali ele começa a pregar o evangelho e há um conflito político interno entre duas etnias locais. Um conflito que teve sangue mesmo, sabe? Uma coisa que foi pesada. E esse homem foi o pacificador desse conflito. E ele também foi um homem que deu guarida e que deu esconderijo e que poupou a vida de muitos cristãos naquele lugar. Hoje, esse homem ele não é um senhorzinho, mas ele já é um senhor com filhos, com netos. Ele é considerado pelos locais um herói da fé. Porque ele foi um instrumento de Deus para preservar a vida de muitos homens, mulheres e crianças que amam Jesus naquela região. Ele é muito respeitado. A gente teve a alegria de sentar na mesa com ele, a família, a esposa, e ele é um homem extremamente alegre. Demais. Ele é um homem divertido, ele é alegre, ele é feliz. Se nós não tivéssemos sabido da história antecedente, dificilmente nós creríamos que aquele homem seria aquela pessoa que foi dita a nós. Então, coisas extraordinárias acontecem em regiões assim. O Espírito Santo está fazendo o reino de Deus avançar. E em alguns momentos, ele não vai usar o homem para isso. Talvez pela ausência do homem, né? Pelo poder de Deus, a maneira que Deus decide se manifestar. Então, isso traz muita coragem para nós também, sabermos que Deus está comprometido com a proclamação do próprio evangelho dele. Sim. Então, se o próprio Deus se compromete, o que resta para nós? Não tem outro caminho. Porque missão é se juntar ao que ele está fazendo. Exatamente. Né? Não queira nunca fazer algo que ele não está fazendo. Quando Paulo nos identifica na primeira carta aos Coríntios, dizendo vocês são cooperadores de Deus, a palavra é sunergo. E sunergo também significa aquele que se aliança com Deus para cooperar com o que Deus está fazendo. Então, nós estamos falando de um Deus sem ausência, um Deus que não tem crise de identidade, um Deus que não está se sentindo rejeitado e que não precisa de absolutamente nada. Esse Deus que é capaz de fazer todas as coisas mudarem, nos chama para cooperar com ele. Eu tive uma experiência, foi assim, muito simples, mas muito importante para mim, para entender isso. Um dia eu estava no mercado, na fila, e eu senti assim, o Espírito Santo falando comigo, fala de Jesus para esse rapaz na sua frente, né? E eu olho na fila e fala de Jesus para esse rapaz. Só que o rapaz tava de fone. Ouvindo uma música, alguma coisa. E eu, assim, sou um cara meio, né? A maioria da gente, eu não gosto de incomodar, né? Você tirar invadir, o fone, né? E tem até uma coisa meio do paulista também, assim, né? De privacidade e tal. E eu, poxa, né? Mas ele tá de fone, eu vou incomodar ele, né? E tal. E foi muito interessante, eu resisti ali uns minutos e tal. De repente, o cara que tava atrás de mim me passou na fila. Ele estava atrás de mim, ele me passou e começou a falar de Jesus pro menino. Meu Deus. E foi assim como o Senhor falando para mim essa lição, tipo assim, eu vou fazer. Então, o privilégio é você participar. Exatamente, do que eu vou fazer. É nosso. Se eu decidir que eu vou salvar esse menino, eu vou salvar esse menino. Entendeu? Mas não seria maravilhoso se através da sua boca, das suas mãos, do seu coração, da sua entrega, né? E isso foi muito marcante para mim, sabe? Assim, de saber
Porque das duas maneiras. Não depende de mim. Então, você não, mesmo eu fazendo, eu não vou ficar, meu Deus, ele não aceitou Jesus, é culpa minha, porque eu não falei de A nossa missão não é convencer, né? Essa missão é do Espírito. E às vezes a gente não dorme, né? Porque fulano não foi convencido, né? E você acha que é você que tem que desempenhar, né? Que é a mesma raiz do orgulho depois, se ele converte, né? Mas, então, desse lado foi muito importante também de você descansar no Senhor, né? É como o reino de Deus é alguém que foi semear e foi dormir. Porque o Senhor é quem dá o crescimento daquilo ali. Agora, do outro lado é verdade também, né? De tipo, cara, que privilégio. Que privilégio alguém conhecer o Senhor através da minha vida, né? E sabe, Douglas, eu fico pensando assim, ó, na quantidade que nós somos de cristãos no Brasil, né? Falando da nossa realidade. E um ponto que nos chamou muita atenção nessa viagem é que por todos os lugares que nós passamos, mesmo diante de todas as necessidades financeiras, do risco, né, de todo o clima que envolve aqueles lugares, eles têm um pedido de ajuda por pessoas, sabe? Eles pedem para que a gente atravesse a Macedônia e possamos ser instrumentos de ajuda. Essa carência de trabalhadores que Jesus já previu quando viu a grande seara, ela é real, ela é contemporânea. Então isso também mexe muito com a gente, porque a gente de repente começa a perceber um campo fecundo e pronto para ser semeado, mas os trabalhadores não estão lá, ou aqueles que estão muito sobrecarregados, né? E isso também nos coloca a pensar. Isso nos faz pensar, Senhor, como eu quero me gastar? De que forma? De que maneira eu quero ser gasta pelo Senhor? Então isso nos macula muito. A nossa casa é muito maculada por isso. A gente sempre quer ficar. Sempre. A gente sempre quer ficar. E se nós não tivéssemos uma orientação divina específica para retornar, eu acho que nós já teríamos ficado em vários lugares. Sabe? Então, nós conhecemos homens e mulheres, Douglas, numa simplicidade. Nós não tivemos autorização para levar a Bíblia escrita. Eu ia perguntar isso para você. Foi uma crise. Lugares proibidos. Nossa, pensa. Foi uma crise. Meu Deus. A gente começou a treinar, meu amor e eu, algumas semanas antes da viagem, de ler a Bíblia no celular, porque a gente não tem esse costume, Entendi. né? A gente é daquela geração do papel, do riscado, do cheiro, do riscado, do derramar lágrimas. Você abrir aqui nessa. Exatamente. Quando nós chegamos lá, que nós vimos essa realidade, né? Sem a ausência da Bíblia escrita. E os dias foram se passando e aquilo foi ficando muito pesado para nós. O fato de não ter a Bíblia, tudo que a gente levou com cunho cristão estava escondido em aplicativos, em nomes diferentes e tudo. E aí, Douglas, teve uma noite que nós fomos encontrar com um casal e esse nosso amigo disse assim, olha, esse rapaz, Deus tem levantado ele na nossa região como um mestre na palavra. Imagina. E aí a gente, meu Deus, aí ele falou assim, só que ele é um homem que ele tem 4 filhos e ele tem uma vida muito precária, às vezes até com necessidades de coisas básicas, né? E aí, meu amor e eu falamos, vamos para um restaurante, vamos deixar esses meninos comerem tudo que eles quiserem, né? E aí nós fomos para aquele lugar e esse rapaz começou a contar para nós a história do chamado dele, a vocação dele. E de repente, nós já estávamos ali em prantos, ouvindo esse homem falar, vendo os 4 filhos ali, a esposa, pensando como Deus tem tornado esse homem um mestre, e ele realmente é uma pessoa respeitada dessa forma. E aí nós tivemos um insight, meu amor e eu fomos dar para ele uma palavra de coragem. E nesse momento tinha uma mochila que ele tinha jogado no chão, assim, preta, e ele abriu a mochila e tirou um exemplar das Escrituras. Douglas, quando ele tirou o exemplar, aquilo não era para movimentar o nosso interior, porque no Brasil a gente tem quantos exemplares, entendeu? Em quantas versões, né?
Mas naquele lugar, quando a palavra de Deus foi tirada, assim, e ele tirou com um respeito, um zelo, uma devoção, e eu lembro que ele colocou a palavra perto de nós, e aí ele falou assim: onde está o texto que Jesus pediu para vocês falarem para nós? E aí nós falamos para ele, e ele abriu a palavra, e ele lia a palavra com muita atenção. Então, detalhes assim, que nós, às vezes, não vamos valorizar pela abundância que nós temos, né? Então, essas coisas acabam mexendo muito com o nosso coração e não tem como não ser pontuado, né? Em vários aspectos, Sim. né? Nós estávamos indo para uma região e aí nós nos encontramos com um homem também, a gente vai chamá-lo aqui de Pedro. E nós sentamos para estar com ele e ele disse assim: olha, Deus, vocês não vieram aqui por acaso. Deus trouxe vocês aqui. Aí ele olhou para nós, ele já é um senhor, já. E aí ele disse: geralmente quando a gente vai para Deus, ele dizendo a nós vamos para Deus e pedimos: Deus, por favor, realize os nossos sonhos. Nós temos alvos, nós temos desejos, realiza para nós. Ele falou: mas Deus também tem sonhos. E Deus também procura pessoas que ele possa repartir os sonhos e falar: por favor, realiza para mim os meus sonhos, né? E aí a gente ouviu aquilo e ele falou assim: Deus me pediu para realizar os sonhos dele. Ele disse: toda a minha família deixou o país para uma região livre e ficamos eu, minha esposa e meu filho. Nós somos o que resta da nossa família nesse lugar. Ele teve várias propostas para ir para um país livre como pastor, já com uma casa garantida. E ele falou: mas Deus falou para mim que tem um sonho. E Deus me convidou para cooperar com ele, para caminhar com ele nesse sonho. E aí ele contou essa história para nós. E ele falou: vocês querem saber que sonho é esse? Aí Paulo e eu queremos, né? Ele falou: eu vou contar para vocês. E aí ele levou a gente para um outro lugar. E ele disse assim: quando nós começamos o nosso ministério aqui, o nosso sustento era $150. Ele trouxe isso para os dólares. Na época, eram 4 filhos, porque hoje 3 já se casaram. E ele disse: eu cheguei nessa região, $70 era o aluguel da nossa casa, $50 o aluguel do lugar onde nós íamos começar algo para o Senhor, e com os outros $30 nós nos alimentávamos. Então, a primeira semana a gente comia com aquele valor, e nas próximas semanas ele riu e falou: a gente dependia de Deus. Então ele disse que começaram o trabalho, e um dia ele orando, Deus falou com ele assim: filho, você ficaria nesse lugar por 40 anos? Por mim? Então toda a lembrança dele dos convites, da possibilidade da liberdade, porque é um lugar restrito, é um lugar vigiado. E nessa hora ele falou assim: é muito difícil para nós as festas em família, porque nós somos só 3 pessoas aqui, não tem mais ninguém aqui. E aí ele disse: Senhor, eu estou disposto, eu vou ficar 40 anos aqui pelo Senhor. E aí ele começou a orar e falou: mas o que o Senhor quer? Fala para mim. E Deus falou para ele: eu quero que você abra para mim nesse lugar uma casa de oração, um lugar onde eu vou ser adorado, onde eu vou ser conhecido, onde eu vou ser proclamado. E ele falou: eu topo. E aí Deus falou para ele: mas você tem que dar um passo de fé. Ele falou: a única posse que a minha família tinha era um carro muito velho. No dia seguinte que Deus falou isso, eu fui no jornal da cidade e coloquei um anúncio: troca-se um carro por uma casa. E ele falou: eu vou achar essa casa e eu vou começar algo. E aí apareceu um homem, e esse homem falou: eu tenho uma casa, vamos lá. Aí quando ele chegou na casa, a casa bem antiga,
Ele olhou a casa e aí Jesus falou para ele: é aqui, o lugar é esse. Ele falou: eu quero a casa. E o homem falou: $10.000. Ele falou: a gente pode baixar, e começaram a negociar, saiu a 8.300. Aí o homem falou: agora vamos pôr preço no seu veículo. E ele falou: 5.000. Aí quando o homem viu o veículo, começou a rir e falou: não. Aí ele fechou o veículo a 3.500, entregou a chave e o documento para o homem e falou: em 3 dias eu vou voltar com o resto do dinheiro. Se eu não voltar, a casa, o carro é seu. Fica com ele. Você não precisa me... E aí ele chama a esposa e fala para a esposa: vamos orar, porque eu coloquei meu carro. Ela falou: mas era a única coisa que a gente tinha. Aí eles começaram a jejuar, a orar. No segundo dia o homem chamou e falou: você está pronto para o negócio? Ele falou: não, preciso de mais um dia. No terceiro dia ele recebe uma ligação do banco. E o banco pergunta: é você, fulano? Ele falou: sou. Tem um depósito para você aqui em tal valor, que era o valor que cobria tudo. Ele falou: de quem? Ele falou: anônimo. Aí ele pegou o valor, foi lá, comprou a casa, deu entrada nas documentações, pagou tudo, sobrou $50 para a família. Essa casa se transformou no lugar onde os primeiros cristãos daquela região se reúnem hoje para adorar. Nós estivemos lá. Na casa. Na casa. Eu vou deixar foto para você passar para os nossos ouvintes aí da entrada da casa. Eu pedi autorização para ele hoje, falei que eu ia contar a história. Ele falou: pode. Onde eles tiram as sandalinhas e deixam na porta e entram para adorar. E nós passamos metade de um dia com esse homem nesse lugar. E o que Deus está fazendo através dele, Douglas, é incomparável. É incomparável. Quando ele avança nisso, o Senhor fala para ele: eu quero te falar do meu sonho. Ao redor da sua região existem quase 200 vilas que nunca ouviram falar do meu filho. E eu quero que em cada uma dessas vilas o nome do meu filho seja proclamado e haja alguém que levante um lugar de adoração para ele. Ele disse que quando ele viu aquela realidade, Deus falou: você tem 40 anos para isso. Não desperdice tempo. Nós ficamos ouvindo aquilo, olhando para a fragilidade do homem, para a realidade da igreja e pensando como isso vai acontecer. Né? E aí ele falou para nós: eu tive muito medo, eu tive muita dúvida no meu coração, porque são regiões restritas, são regiões perigosas, onde o evangelho não tem abertura, mas Deus tem um sonho. E Deus me pediu para trabalhar com ele sobre esse sonho. Então ele disse: então eu comecei a gastar a minha vida, a vida da minha família nisso. Ele disse: nós formamos 25 pessoas para Jesus. 20 dessas 25 já estavam indo para essas pequenas vilas. E aí ele foi diagnosticado com uma tuberculose mortal. O pulmão direito já todo comprometido, foi hospitalizado. Tentaram 3 medicamentos sem efeito nenhum. O médico veio para ele e a família e disse: só tem mais um medicamento. Provavelmente ele não vai surtir efeito, seu pulmão já está... O direito já está desgastado pela tuberculose. Mas nós vamos tentar. Se nós conseguirmos, você vai ter que ficar 1 ano e meio internado aqui para a gente tentar preservar a sua vida. E aí ele ouve esse diagnóstico. Naquela madrugada, ele conta para nós que ele se coloca de joelho às 3 da manhã no hospital e diz assim: Deus, onde que eu errei na minha percepção? Me mostra onde eu errei, porque eu quero falar para esses novos cristãos, para eles não errarem como eu errei. Fala comigo onde eu errei. E aí ele disse que Deus entrou num silêncio absoluto. Nenhuma resposta. E aí ele disse: então eu quero te pedir algo. Me deixa pregar na Páscoa. Estava próximo. Me ajuda a pregar na Páscoa. Eu só quero pregar na Páscoa para encorajá-los a continuar. Dia seguinte, no hospital,
2 dias depois ele chama o médico e fala, eu quero refazer os exames. E o médico falou, é desnecessário. Você sabe como você está? Ele, não, doutor, eu vou pagar. O médico falou, não. Para pessoas que estão morrendo como você, nós não cobramos nada. Levou, fez o exame, o médico chama para aguardar a resposta e ele disse que está com muito medo, porque havia todo um burburinho e ele pensou, a tuberculose passou para o pulmão esquerdo. E aí o médico chama, mostra para ele o primeiro exame, o pulmão direito todo comprometido, o esquerdo já sendo tomado, e mostra o segundo. E aí o médico fala para ele, tem um buraco no seu pulmão direito. E a partir desse buraco, o seu pulmão está se regenerando. Mas isso não é possível, porque pulmão não regenera. Ele falou, a tuberculose desapareceu. E os tecidos do seu pulmão, o que compõe o seu pulmão, está sendo regenerado a partir do buraco que foi feito. E o buraco está fechando. Você não tem nada. Aí ele disse que levantou e falou, glória ao Deus vivo! Glória ao meu Senhor! Doutor, me libera do hospital, eu não sou mais doente. Foi liberado, chegou em casa, a mulher falou, você não vai entrar, você está com tuberculose. Ele falou, eu fui curado. Não, você vai nos contaminar. Você só está aqui porque amanhã é Páscoa. E eu sei que você queria pregar. E aí, Douglas, ele mostrou para ela os exames. Foi completamente curado. Na manhã de Páscoa, ele estava diante da comunidade dele pregando e encorajando os irmãos. E aí Deus falou para ele, eu não quero que você duvide do meu poder de alcançar aqueles vilarejos. A sua vida está nas minhas mãos e eu vou fazer. E vou fazer através de você. Então, hoje, ele avança nesses vilarejos, ele proclama o evangelho com muita luta, com muito desafio, mas sabe aquela injeção de fé no nosso coração? Porque nós tínhamos diante de nós um homem fragilizado, num país restrito, numa região difícil, preocupado com o sonho do coração de Deus. Ele falou assim, nós criamos um centro de treinamento na nossa igreja, e o Paulo e eu pensando na igreja, né? Aquela simplicidade, aquele lugar precário. Temos um centro de treinamento para ensinar os novos cristãos a evangelizarem e falarem de Jesus. Então, cada conversa, cada momento, cada pensamento daquele homem cheio de desejo por Jesus, cheio de expectativa, confiando. Meu amor ficou louco com ele, né? Porque um evangelista, quando encontra outro, os dois se abraçavam, tiraram foto, falavam de todos os assuntos. Mas nós saímos daquele lugar, naquele dia, e Jesus falou algo para nós. Ele falou, Paulo, Ariadna, vocês podem sair daqui com uma boa história para repartir. Vocês podem ser bons espectadores também. Ou vocês podem sair daqui e gritar por esse homem, por essas quase 200 vilas, porque ele não vai ter condição de fazer isso, ele não pode, pelo risco, pela restrição, pela dificuldade, enfim. E o Senhor falou para nós, vocês me dariam alguns anos das suas vidas. Então, meu amor fez 60 anos, agora na viagem eu fiz 52, acho que 2 ou 51, vamos lá. E o Senhor veio diante de nós e nos perguntou, a semelhança desse homem, vocês me dariam os próximos anos da vida de vocês para que pessoas nessas pequenas vilas, em outras regiões e lugares que nós passamos, projetos com os quais nós nos aliançamos, possam ouvir sobre mim. E nós dissemos sim. Né? Então, porque agora a gente está ouvindo, né? Agora eu estou ouvindo,
vocês ouviram, e agora quem está aqui com a gente está ouvindo. Sim. Um sonho do coração do pai. O sonho do coração do pai. É. Nessa semana, conversando com o nosso amigo lá da região, ele nos contou a possibilidade de uma restrição ainda maior e de uma vigilância ainda maior. Inclusive, a possibilidade da dificuldade de ajuda financeira de fora. Uhum. E a gente sentiu muito esse impacto, porque uma das coisas que nós percebemos é que a igreja brasileira, graças a Deus, é uma igreja que tem muito recurso. Uhum. Tanto recurso financeiro quanto recursos humanos, Uhum. né? E nós queremos, Douglas, gastar a nossa vida. Comparando com o nosso irmão Pedro, nós nos sentimos assim, fazendo nada. Uhum. Mas nós queremos gastar nossa vida para gritar por esse povo. Se Deus nos deu a honra, o privilégio de saber dessas vilas, dessas histórias, e Ele está falando assim, ó, vocês podem cooperar. Grita, fala, esparrama isso. Alguns não vão ouvir, mas de repente 2 ou 3 vão escutar. E isso vai fazer diferença. Esse homem, ele trabalha em muitas vertentes, ele é um visionário. Eu queria muito que você conhecesse esse homem. Muito. O Pedro. O Pedro. Você está chamando de Pedro. Muito. Uhum. Eu quero conhecer. Você vai conhecê-lo. Beleza. Esse homem, ele criou um jantar para idosos que estão próximos à morte, nunca ouviram falar de Jesus. Douglas, ele reúne a cada 15 dias esses idosos, correndo risco com isso. E ele faz um jantar simples a cada 15 dias. E ele traz ali 10, 15 idosos que estão, por causa da idade, da saúde, precários nisso e que realmente podem estar próximos do fim e que não tiveram oportunidade de ouvir de Jesus. E ele prega. Você sabe quanto fica o jantar para esses idosos onde a palavra de Deus é proclamada? R$200. Ele faz tirando do recurso da família dele. Você sabe, quando a gente viu ele mostrando o lugar onde ele faz isso, uma cozinha super precária, do lado de fora da casa. A casa velha. Uhum. E nós ficamos pensando, R$200, meu Deus. R$200 para 10, 15 idosos ouvirem sobre Jesus e terem a oportunidade de dizer sim. Então, são coisas muito diminutas para nós. Às vezes, num domingo, você gasta R$200 no restaurante, sabe? E eu sempre falo isso com a igreja, né? Se um dia falar para você que a sua oferta te salva, isso é mentira. Mas deixa eu te falar uma coisa, sua oferta salva o próximo. Exatamente. Porque foi alguém sustentado por uma oferta de alguma forma que contribuiu para o evangelho chegar na sua vida. Exatamente. Então, a minha oferta não me salva, é Cristo. Mas ela contribui para a salvação do próximo. Ela abre uma janela de oportunidade para que aqueles que não ouviram ouçam, né, a nossa situação que a gente está expondo aqui, né? Como é que a gente pode ajudar o Pedro? Porque o último a gente terminou falando, Ariadne, o que a gente faz? A gente não pode sair daqui só impressionado com histórias, né? Sim. De qual maneira quem está nos ouvindo poderia contribuir para isso, então, né? hoje a gente conversou longamente com o Pedro sobre isso, né? Ele não tem ideia na cabeça dele do que é isso aqui. Ele não sabe, não é a realidade dele. Mas nós pensamos algumas coisas que talvez os nossos ouvintes ou outras pessoas, a partir desse momento, possam querer participar. A primeira delas é que essas vilas são muito pobres e a questão alimentar é muito precária. Então, nós estamos levantando investidores que possam investir por um período de 1 ano com uma cesta básica a $25 por mês. $25 hoje vai dar menos de R$150, então a gente está colocando R$150 por um período de 1 ano, né? Para a gente levantar o maior número de alimentos para serem levados
pelo Pedro e a sua pequena equipe para esses lugares. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente também quer levantar mantenedores para os jantares com os idosos. Legal. R$200, né? Com R$200 ele faz um jantar. Ele faz 2 por mês? Ele faz 2 por mês. Por mês Exatamente. A gente desafiou ele a fazer um por semana. E ele falou, se eu tiver recurso, eu vou fazer 1 por semana. Né? Então, nós estamos trabalhando por isso. Esse é um segundo ponto. Eles têm muita dificuldade para chegar nas vilas por causa dos caminhos, né? E na época do inverno lá, o inverno é muito rigoroso, muita neve, muito frio. E são vilas afastadas, né? Então, eles precisam de veículos adequados. E hoje, conversando com ele, ele não tinha comentado isso conosco. Eu vi que ele ficou constrangido, né? Mas hoje eu fui direto e falei, Pedro, qual é o valor que você precisa? E ele falou, olha, hoje nós precisamos de R$50 mil, trazendo para a realidade, para a compra de um carro que eu possa colocar os obreiros dentro e a gente possa enfrentar as montanhas, os lugares para chegar. Então, esse é um ponto, né? Então, as cestas básicas, os jantares, os carros, e nós queríamos também, e já estamos trabalhando por isso, dar um pouco de dignidade para os obreiros. São 10 homens que estão indo para as vilas, e nós queríamos ajudar o sustento deles com $150 mensais. Então, essas são as demandas para o Pedro, né? E isso ajudaria demais. Então, para você que está nos ouvindo aqui, e talvez você poderia doar o carro. Então, talvez você poderia doar a cesta básica. Talvez você poderia doar ou parte de uma cesta básica, ou parte do jantar e tal. O que você vai fazer? Você vai entrar em contato no Instagram da Ariadna, tá? Você vai chamar lá por direct, lá por DM, e ela ou quem estiver junto da equipe vai explicar para você como fazer isso, ok? A gente poderia colocar aqui um Pix e você mandar, mas a gente não quer fazer dessa forma. Eu acho que não pode ser essa forma distante e fria. Exatamente, porque tem outro ponto. Nós somos muito cautelosos com a prestação de contas. Exato. Então, para nós, a pessoalidade com aquele que com vai... quem falar, exatamente. E outra coisa, essa pessoa, o nosso objetivo não é ter só o valor dela. Nós queremos o coração dela nesse lugar. Entendeu? Então, à medida que ela investe, nós vamos linkando e mostrando onde o investimento dela está chegando. Que legal. Entendeu? E isso vai trazer para ela aquele senso de fazer parte do Senhor avançando em 200 vilas não alcançadas pelo Evangelho. Porque é lançar a semente e orar pela semente. Exatamente. E regar a semente, né? Então, você que está aqui nos ouvindo, você não está sendo chamado para ajudar. De novo, você pode voltar aqui e falar, Deus não precisa da nossa ajuda. Você está tendo o privilégio de participar de algo que o Senhor está fazendo. Então, se é o momento, se o Senhor falar com você, faz isso, entre em contato lá e aí vai ser orientado como fazer isso e até para você ficar em contato, você saber de tudo isso que está acontecendo. Então, deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Eu estava fazendo o podcast ontem, gravando com o pastor Paulo Borges, e eu nem sei se vai ter saído já, então se já tiver saído, você pode até voltar lá e ver do Paulo. Mas teve uma hora que ele falou assim para mim, ele falou, Douglas, o Senhor não nos ensina em nenhum momento a orar por proteção. Jesus não nos ensina. E aí eu interrompi o Paulo, falei, Paulo, mas, né, pensando no Pai Nosso, ele fala, livra-nos do mal. Né? E ele falou assim, então vamos lá, qual é o mal? E aí ele fala, o mal não me deixa cair em tentação. Então eu tenho uma segunda pergunta, qual é a tentação? Ele falou, a tentação o tempo inteiro que Jesus está expondo é viver para mim mesmo. Não me deixa viver para mim mesmo. Não me deixa viver para mim mesmo. Não me deixa pegar esse pão e comer sozinho. É o pão nosso. Não me deixa ver o que o Corinthians estava vivendo, me embebedar e encher minha barriga e tem alguém perto de mim passando fome. E não me deixa viver para mim mesmo. Ele falou assim, então é pegar a cruz. A oração não me deixa viver tentando proteger minha vida, minhas finanças, minhas coisas, mas me rasga, me compartilha. E nessa perspectiva, o pão é nosso, mas o Pai também é nosso. Exato. E esses povos nem sabem que existe um Pai. Entende? Então eu posso chegar com o pão
e ele ser nosso. Mas eu preciso me lembrar também que para que o Pai seja nosso naquela região, o Filho tem que ser proclamado. Então, é o pão que sacia a fome e o pão que desce do céu, que me torna filho. Então, tem essa vertente. Sim. O Pai também é nosso. E o Senhor está nos chamando para esse lugar de maturidade, né, Ariadne? O que está compartilhando com a gente? Isso que você falou do Pedro e dessa oração é uma oração do filho maduro. Porque quando o Davi, meu filho de 10 anos, ele entra na sala, eu tô lá sentado no sofá, ele entra na sala, ele fala, pai, geralmente vai vir um pedido. Né? Pai, você não brinca comigo. Pai, você não faz um leite para mim. Pai, você não pediu jantar. Pai, você... É sempre um pedido, sempre. E tá errado? Não. Ele é o meu filho de 10 anos, entendeu? Agora, eu tenho 35, meu pai tem 60. Toda vez que eu entro na sala e abordo meu pai, geralmente o senhor precisa de alguma coisa. Não é, pai, faz um leite lá pra mim. Tá tudo bem, pai. Tá tudo bem, tá confortável. O senhor tá bem. Aí meu pai tá chorando. Pai, por quê? Pai, porque às vezes se eu estiver chorando e o Davi de 10 anos entrar na sala, ele nem vê. Ele tá tão eufórico e às vezes é tão tomado pelos pedidos dele, do egoísmo infantil, de novo, que tá tudo bem com 10 anos, entendeu? Que ele nem vê. Mas se eu entrar na sala e meu pai de 60 anos estiver chorando, eu não tenho como continuar a minha vida. Porque eu vou ter que parar e falar, o que foi? O que aconteceu? E a partir do momento que ele compartilhar aquela demanda que eu posso fazer alguma coisa. Então, é essa coragem de fazer uma outra oração. O que dói, Deus? O que dói em Bragança Paulista? O que dói em São Paulo? O que dói na Ásia Central? O que tá doendo no seu coração? E ter a coragem de ouvir ele responder. Então, é isso que você falou, né? Não é o que o Senhor pode fazer por mim, mas me explica por que o Senhor me enviou. E aí você percebe que quando nós começamos a alcançar essa maturidade de olhar para o coração do Pai, entender as demandas, as urgências, aquilo que machuca, né? A gente para de viver uma vida egocentrada. A nossa intercessão é afetada, é maturada, ela fica teocentrada e nós cooperamos com o vestido da noiva. Porque Jesus não vai desposar uma noiva infantil. E à medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos cooperando, porque essa responsabilidade da maturidade da noiva, ela é coletiva, mas ela é individual também. Né? Eu carrego uma porção, você carrega outra, de maturar a partir de nós mesmos, né? Então, esse ponto de olhar para hoje cerca de 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram, é entrar na sala e ver o pai chorando todos os dias. Que são os filhos dele. A criação dele. E aí chegar e falar assim, pai, por que o senhor está chorando? E como que eu posso aliviar esse peso, como que eu posso aplacar essa dor, como que eu posso dividir essa ferida. Essa é a nobreza do chamado, Douglas. Não é trabalhar para ele, é trabalhar com ele. É entender que esse Deus sem ausência, nos quer de uma forma relacional e também nos chama de uma forma cooperativa. Isso deveria nos manter de joelhos. Agora, engraçado que enquanto estava falando, por algum motivo ficava me vindo a Páscoa, né? A Páscoa. E aí você citou, né, o Pedro falando, me deixa pregar na Páscoa. Porque o que me ocorre aqui, e aí eu quero que você me corrija se eu estiver errado ou reforce isso, porque a gente fica pensando, cara, o jovem lá, né, as primeiras histórias que você contou, os jovens estão correndo risco de vida ao aceitar, vamos discipular. O Pedro tá lá, correndo risco de vida com toda a sua família, para falar de Jesus e tal. O que é, né? O que é? E nessa Páscoa, né, a ministração que o Senhor colocou no meu coração foi essa, de João 20, os discípulos em casa com medo. A Bíblia diz assim, eles estavam num domingo em casa com medo, com a porta trancada. Trancados, exatamente. Com medo dos judeus.
Quando você lê Atos 2, é dias depois. Não é 2 anos depois e o Senhor reforçou eles 2 anos. É dias depois. Eles estão gritando para milhares de judeus. A minha pergunta: o que aconteceu entre João 20 e Atos 2? Eles viram um homem ressuscitado. Eles viram um homem que saiu de um túmulo. Que está vivo e que prometeu para eles: assim como eu venci a morte, vocês vão vencer. Assim como eu ressuscitei, vocês vão ressuscitar. Não tenha mais medo. Não temas. Né? E aí, então, eles viram o homem ressuscitado. E aí, você vê que não tinha mais como não falar. É como não falar. É o que eles falam. Eles falam: ó, nós vamos liberar vocês, mas não fala mais disso, não. Como não falar mais disso? Eu vi um homem ressuscitado que governa o universo. Ele apareceu para mim. Então, eu acho que a resposta é a Páscoa. Páscoa. A gente estava na nossa comunidade lá em Curitiba e o nosso pastor falando sobre o Cristo ressurreto, né? E nós começamos a orar sobre isso, né? Dentro dessa realidade. E enquanto nós orávamos, veio muito à minha mente. Eu chorei muito, muito mesmo. Sobre aqueles que não conhecem a realidade do túmulo vazio. Né? Esse Cristo ressurreto. Então, assim, a Páscoa é uma celebração maravilhosa. Ela dividiu a nossa história. Mas não tem como não pensar naqueles que nem sabem sobre a cruz. Então isso tem que nos remeter, pelo menos, Douglas, aos joelhos. Isso tem que trazer para nós uma perturbação, uma provocação santa que vai mudar a maneira da gente orar. Que não vai nos manter orando apenas por aquilo que nós vamos ser beneficiados nas respostas. E isso faz parte da nossa vida oracional. Sim. Mas eu preciso pensar. Na Páscoa isso veio muito forte. Eu lembro que na hora que a gente estava orando, eu peguei a bandeira da Coreia do Norte, eu abri e eu comecei a chorar e falar: Deus, por aqueles que nem sabem que o Cristo foi crucificado, que nem têm a esperança de uma ressurreição. Então, eu sinto assim que Deus tem nos chamado como igreja. Eu vou falar a igreja brasileira, porque é a nossa. É a nossa. Para olhar de uma forma mais intensa para essa realidade. Né? Pousa sobre nós uma liberdade. Nós temos que administrar essa liberdade com muito zelo e com muito temor. O pão nos alimenta, mas o pão é para ser repartido. Então, Jesus, quando ele faz aquilo na multiplicação, que ele parte o pão não é inteiro. Eu sempre falo, gente, até vou falar sobre isso lá na escola, né? Por que Jesus parte o pão? Por que não mantê-lo inteiro? É o mais óbvio pra gente que tá com fome, ao invés de você dar um pedaço, você dá um pão inteiro. Era o pão partindo o pão, era uma figura dele mesmo. E ele próprio tinha o poder, a autoridade ali, a dinâmica de começar a entregar o pão partido. Mas ele parte o pão e dá aos discípulos. E aí ele fala: agora vocês alimentem a multidão. Isso quebra a gente, Douglas. Por que Jesus insiste em que nós cooperemos? Por que ele continua nos convidando para essa que é a maior obra que o homem pode assistir? Então, a gente tem que parar e pensar, eu tenho que parar e pensar, e talvez alguns de vocês façam coro comigo nisso. Senhor, o pão é um pão partido. E tem gente faminta demais nessa terra. O pão está aqui comigo. O que eu vou fazer com isso? Né? E uma das respostas para isso, né? Por que ele insiste, né? É porque ele tá fazendo negócio em nós, né? Ele tá fazendo um negócio no outro. Ele tá fazendo um negócio enquanto a multidão estava sendo alimentada, os discípulos estavam sendo formados, né? E a partir do momento que a gente tirou o aspecto missional da igreja, o apostólico da igreja, a gente
colocou um teto para a maturidade da igreja. Não passa. Você pode ouvir pregação quanto você quiser, você pode ter discipulado se você quiser. Se você não sair para compartilhar o evangelho, tem um lugar. É como eu digo assim, o texto diz, a mulher será salva dando luz a filhos. Porque tem um lugar de morte que você só tem tendo filhos ali, ou se envolvendo profundamente no cuidado do outro. Que acorda de madrugada, que vai atrapalhar a sua vida e te fazer morrer. Então, é isso. Tem um lugar na maturidade que não passa se a gente não se envolver na missão de Deus. Não tem. O Haroldo fala um negócio lindo, né? O Harold Walker. O que o Senhor veio fazer, Jesus veio fazer é pegar pecador e transformar em discípulo. Só que pegar discípulos e transformar em amigos. E pegar amigos e transformar em testemunhas. Esse é o processo de Deus. E às vezes a gente está parando o discípulo. O Senhor está nos levando a ser amigos. A palavra da intimidade com Deus está sendo despertada no Brasil mais e mais e mais, mas tem um outro lugar ainda. Depois de amigos, ele quer testemunhas. Que vão sair falando, né, para todos os lugares, o que viu, o que apalpou. E no último bate-papo nosso, nós focamos nessa palavra, né? Que é o martus. Que aparece toda hora um corte pra mim. Você entendeu? É o martus, né? E eu, essa semana, dando aula, eu falei, gente, é a palavra mártir, é aquele que experimentou uma verdade tão profunda que está disposto a sofrer morte violenta pela verdade que o possuiu. Porque não tem mais como. Não tem mais como, você não tem saída. Eu vi. Tô apaixonado, não sei, não tenho para quem irei eu. Não tem, né? E um outro aspecto, eu acho que disso que a gente está conversando, porque eu tô aqui muito pensando, né? O que está acontecendo lá e o que está acontecendo aqui e tal. Mas tem um aspecto também que é da satisfação, né? Porque ele fala, o Senhor é meu pastor, de nada eu sinto falta. E é só para esse tipo de pessoa, é só nesse lugar que parece que a gente é liberado para essas questões. Porque eu só vou conseguir entregar minha vida se ela já está garantida, né? Então, enquanto eu não estou satisfeito, né? Quando você pega a mulher samaritana, né? E naquele poço e tal, e de repente ele fala para ela, né? Eu tô aqui, eu cheguei. Eu sou o Messias. Cheguei, e se você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede. Então, o que ele está falando de satisfação? O momento em que ela aceita, o momento que ela agarra essa verdade, o momento que ela crê, ele é o Messias, tem uma mensagem aí, não me falta mais nada. E aí ela entra numa cidade e faz o quê? Volta com a cidade inteira. Proclama. Por quê? Porque eu estou satisfeito. Mas e se te rejeitarem? Mas e se você não é tímido e tal? Mas aí chegou uma hora, eu não preciso mais proteger minha vida. Eu já achei a vida, eu tô satisfeito. O meu amigo Fábio Coelho, ele foi em Roma e ele falou que quando você desce lá na prisão Marmetina, né? E há um lugar que eles dizem que Paulo ficou ali, né? Eles têm registro e tal. E eles contam que aconteceu um milagre ali, né? Começou a sair água do chão. E que Paulo batizou, eu não posso errar o número, mas assim, 18, 20 presos na água que saía do chão. Brotou do chão. E está escrito nos relatos que ele batizou os 2 guardas que ficavam lá. E a pergunta é como? Como? E para mim é insuportável estar convivendo com alguém satisfeito na pior prisão que existia na época. Alguém que está lá na prisão escrevendo para quem está de fora, alegrai-vos. Deve ser assim, insuportável alguém satisfeito, né? Você não consegue tirar o sorriso, igual você está falando, essa alegria de alguém que está num país perseguido, né? Passando necessidade financeira, entendeu? Tirando as moedinhas para fazer uma coisa. E a gente, dentro, assim, né, nesse ponto que você fala do contentamento, da satisfação, né? Como isso é real na vida desses nossos irmãos. Você encontra essas pessoas, é claro que elas vivem debaixo de uma tensão muito diferente da gente, mas assim, há uma alegria. Eu sempre falo, eles tocaram uma coisa que a gente não tocou ainda, Douglas. Como cristãos mesmo. Eles tocaram em algo através de Jesus. Ele tem um prazer que a gente não achou ainda. Não.
sabe? Então hoje a gente estava vindo para cá e como eu estava aproveitando para ter reunião com eles, eu falei assim, amor, que saudade de estar lá. Que saudade. A gente teve momentos muito tensos lá. Nós vivemos uma experiência muito tensa, sabe? Que a gente teve muito medo do que poderia acontecer. E Deus falou, eu deixei vocês viverem isso. Porque eu quero que vocês saibam na pele um pouco do que eles experimentam. Diariamente. Então foi muito pedagógico para nós, até para as nossas orações, né? Mas é aquela alegria, sabe? Aquela prontidão. Aquela coisa assim, muito forte. E eu sei, Douglas, que se nós permitirmos, como igreja brasileira, o Senhor vai nos impulsionar para viver coisas assim, sabe? E é tão gostoso. Um ponto assim que eu queria te falar, bem rapidinho também, que toca muito a gente, é o anonimato. Meu Deus. São homens anônimos, são mulheres anônimas, ninguém aplaude, ninguém ovaciona, ninguém curte. E eles têm um zelo pela glória de Deus. Sabe, a gente começa a conversar e eles têm aquele zelo de empurrar a gente para a glória de Deus. Eles não querem que a gente se impressione com as prisões, não querem que a gente se impressione com as torturas, não querem que a gente se impressione com a perseguição. Mas eles querem que a gente se impressione com quem Deus é. Essa coisa do anonimato que nós precisamos tanto aprender. Ser amadurecidos nisso. Né? Que não diz respeito a Deus te colocar em evidência ou não. Mas é você ter um coração tão apontado para a glória de Deus, que se Deus te colocar diante de uma multidão ou numa vila, na montanha da Ásia Central, de forma que ninguém te veja, você está contente, porque você sabe quem é digno de receber glória. Né? Eu gosto... João Batista, né? João Batista. Eu fico pensando muito em Gênesis 11, quando o homem está levantando Babel, e uma das falas dele é: vamos tornar célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, quando a gente está ensinando sobre Babel, a gente sempre fala nessa parte, é a desconstrução de uma celebração equivocada. Porque celebrar ou tornar célebre é alguém digno de ser notado, é alguém digno de ser evidenciado. Então, essa celebração, ela tem um poder de amontoar, de não espalhar. Enquanto o Senhor está falando ide, Babel está falando vinde. Vai lá, espalha, enche a terra. Enche a terra com minha imagem. Entendeu? Então, assim, isso é outra coisa que a gente aprende muito com eles. Sabe? Não há essa celebração equivocada. Eles sabem quem é digno de receber. Qual é o nome? Qual é o nome? Então, isso para nós, que carregamos essa carga ocidental, e você sabe disso, né? Isso para nós soa como uma contracultura. E isso é muito bom. Estar nesse ambiente é muito saudável. Muito bom. Porque você enxerga numa outra perspectiva, né? A Ariadne até me trouxe um presente aqui, eu tava até esquecendo. Verdade. Lá da Ásia Central. Olha aí. Esse você estava falando para mim em off que é um chapéu, né? É um chapéu masculino de uma região da Ásia onde nós estivemos. E esse chapéu, ele é um chapéu tradicional. Então, quando a gente estuda sobre ele, pesquisa sobre ele, é um chapéu, isso. Você vai andar nas ruas e eles estão com esse chapéu. Né, amor? A gente vê muito isso. Interessante. Então, a gente... esse chapéu, ele tradicionalmente é passado do pai para o filho. E ele fala muito da hombridade e da dignidade que o pai carrega e que derrama sobre o filho. Então, é um chapéu bem tradicional, bem usado, é comum a gente ver nas ruas. E a gente quis trazer isso para você. Poxa, obrigado. Lógico que ele tem uma segunda intenção, né? A primeira é para demonstrar gratidão e carinho, mas a segunda é para você orar. Amém.
pelos homens desse país que ainda não se apaixonaram por Jesus. Amém. Então, vou ficar lá no meu escritório. Ponha num lugar estratégico. E você deu de presente o livro, vocês reeditaram o livro, né? De Volta para Casa, uma fascinante viagem para o seu destino em Deus. Que não tem nada a ver com o filho pródigo aí, o de Volta para Casa. Ele fala sobre o túmulo vazio. Então, são as estações que Jesus passou antes do túmulo ficar vazio. Né? Saiu pela Impacto, o Haroldo, que é o Harold, que é uma das pessoas que nos acompanha, foi quem nos encorajou muito a escrever esse livro. E esse livro, ele é uma mescla das experiências que nós já vivemos junto aos irmãos sofredores, e também uma forma de nos mostrar nas Escrituras como Deus quer nos amadurecer para nós apresentarmos um cristianismo mais saudável e mais pronto a responder às demandas do coração de Deus. E é claro que parte do valor do livro é para o trabalho na Ásia Central. Então, você que for pedir, eu vou deixar o link na descrição, você pode pedir, sabendo que você também vai estar ajudando tudo isso que a gente está conversando aqui. Minha amiga, obrigado. Ai, a gente que agradece, Eu Douglas. aguardo a terceira participação. Obrigado. Obrigada. Eu conheço ele como meu amor. Né? Paulo. Paulo. Obrigado por vocês estarem aqui, obrigado por vocês darem aula lá na escola. E obrigado por compartilhar o coração, compartilhar as lágrimas, compartilhar o que o Senhor tem pedido para vocês, e eu espero que isso encontre um ressoar no coração das pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo aqui. Obrigado a você, Douglas, por ser esse canal, né, de nos permitir gritar por aqueles que não têm voz. Amém. Obrigada. Aí tá aqui, esse megafone tá aqui disponível. Amém. Deus abençoe você que está nos ouvindo, nos assistindo. Pega esse link, como eu disse no início, manda para quem Deus queimar no seu coração, talvez um grupo aí no WhatsApp, talvez nos seus stories, aonde você achar que é legal você divulgar, manda. E lembrando, se você quer se envolver nisso aqui que a gente falou do Pedro, eu queria que você entrasse em contato com a Ariadne lá no DM para você ter mais informações de como ajudar. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.